Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre diabetes, pessoal. Por que que eu gosto de falar de diabetes? A gente sabe que o diabetes é uma das doenças mais letais para o coração, pessoal. Então, se você é diabético e ainda não tem um bom cardiologista para te seguir, né? Procure assim que possível um cardiologista. A gente sabe que o diabetes é danado para dar várias inúmeras doenças do coração. Aumenta o risco de ter infarto, aumenta o risco de ter derrame, aumenta o risco e muito de ter insuficiência cardíaca. Então, se você é diabético ou pré-diabético, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou dar várias dicas e vou falar de alguns erros que o diabético comete e às vezes você é diabético e não está nem sabendo que está fazendo esses erros. Então vem comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, por que que eu gosto de falar sempre de diabetes, né? Diabetes é uma patologia que eu sempre gosto de alertar vocês, amigos do coração. A gente sabe que o diabetes é uma das doenças mais letais ao coração, é uma das principais causas de insuficiência cardíaca. Então, o diabetes ele deixa o coração fraco. E por que que ele deixa o coração fraco? O diabético ele vive ali no estado pró-inflamatório, o teu corpo, as tuas células, elas ficam todas inflamadas. Esse excesso de glicose ela vai corroendo a musculatura do teu coração e aquilo que é músculo, ele com o passar dos anos, ele passa a ser uma fibrose, uma cicatriz. Ele deixa de funcionar e deixando de funcionar, ele vai perdendo essa capacidade de bombeamento. Aí, com o passar dos anos, aquele coração que toda vez que ele batia, ele ejetava lá 70% de sangue do ventrículo para a aorta. Você vai reavaliar, está ejetando lá 15%, 20%. Isso por quê? Porque o diabético, ele deixou o teu diabetes mal controlado ali por muitos anos, né? Então, se você tem diabetes, é importantíssimo que você faça o acompanhamento, seja com um bom endocrinologista, mas eu sempre falo que todo cardiologista, pelo menos, deveria saber tratar de diabetes melhor do que o endocrinologista. Por quê? Porque o diabetes é a doença que vai levar a inúmeras patologias do coração. Então, como eu disse anteriormente, o diabetes, esse excesso de glicose, ele também vai corroendo a parede dos vasos, vai corroendo o nosso endotélio, aumentando o processo da aterosclerose, facilitando a entrada de gordura ali para as nossas artérias, entupindo as nossas artérias todas, nossas artérias do coração. Muita gente com diabetes começa a reclamar ali de dores nas pernas. Isso acontece por quê? Porque as nossas inervações das pernas, ela tem o que a gente chama de vasa nervorum, que são os vasos que irrigam os nossos nervos. Então você acaba tendo microinfartos por conta do diabetes mal controlado e essa inervação ela vai morrendo. Aí você começa a ter aquelas dores crônicas, né, que é a neuropatia diabética. Né? Então tem o processo da aterosclerose, o processo da insuficiência cardíaca, esse entupimento da microcirculação também que o diabetes causa. Outra coisa que o diabetes pode levar é a inúmeros tipos de câncer, porque você imagina, você todo inflamado, né, com as suas células desenvolvendo todas mal, então facilitando ali as mutações, né, até no seu DNA celular, aumentando o risco de ter então também inúmeros tipos de câncer, pessoal. Não sei se você não sabia, né, que o diabetes também aumenta a chance de você ter câncer um dia. E quais são os principais erros aí que o diabético comete, que o diabético que chega no meu consultório, ele faz e muitas vezes ele não está nem sabendo? A primeira coisa, pessoal, o diabético ele tem que saber o valor da sua hemoglobina glicada, pessoal. Então, eu canso de ver no meu consultório, o paciente chega lá para a primeira avaliação, porque na segunda ele já vai saber, porque eu vou falar tanto da hemoglobina glicada, que na segunda consulta ele já vai saber decorado qual é a hemoglobina glicada dele.
Mas a hemoglobina glicada é o que? Ele estima como esteve a tua glicose nos últimos 90 dias. Então, às vezes, a glicemia de jejum do dia que colheu o exame é importante também. Dá para a gente ter uma ideia se o diabetes está bem ou mal controlado. Mas através da hemoglobina glicada é que a gente vai saber como esteve a glicose do paciente dos últimos 90 dias. E às vezes ele chega no consultório, ele não sabe. Mas você sabe o valor da tua hemoglobina glicada? Pasmem, vamos pegar mais de 90% dos pacientes não sabem o valor da hemoglobina glicada. A gente sabe que uma hemoglobina glicada acima de 7 já mostra que o diabetes está mal controlado. Para pessoas hiperidosas ou acamadas ou debilitadas, em alguns casos a gente até pode aceitar uma hemoglobina glicada de 7,5 ou até 8 em alguns casos. Mas na maioria das vezes, uma hemoglobina glicada acima de 7 já mostra que o teu diabetes está mal controlado. Então você que é diabético, aí você já vai pegar o teu último exame, ver o valor da tua hemoglobina glicada e se ela estiver acima de 7, você vai voltar no teu cardiologista, você vai voltar no teu endocrinologista e vai elaborar uma estratégia para ver o que vocês vão fazer para controlar esse diabetes. Seja através da otimização de medicamento, seja através da mudança dos seus hábitos alimentares, seja através do aumento da intensificação ali do exercício físico, né? Porque a gente sabe que o diabético que não se exercita, o diabético que é fumante, por exemplo, aí é o desastre total. Mas aquele diabético que se alimenta mal, com certeza a chance dele vir a ter um infarto, um derrame, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal é muito maior. Né? Outra coisa que eu estava esquecendo é a questão do diabetes relacionada a problema nos rins, pessoal. Então aquela glicose ela também vai consumindo ali, né, todas as suas células renais, então a chance do diabético evoluir para insuficiência renal também é muito grave, é muito alta, né? Outra coisa que o paciente também muitas vezes não sabe, mas hoje existem inúmeros medicamentos cada vez mais seguros. Para você ter uma ideia hoje, para se fazer um medicamento para o diabetes, né, tem que ter primeiro a comprovação de que ele não vai, né, prejudicar o coração. Mas existe uma gama alta de medicamentos que são para o diabetes, que também ajudam a proteger o coração. Então, converse com o teu médico, converse com o teu cardiologista para poder escolher aquela classe de medicamento que vai ajudar também a proteger o coração. Existem medicamentos para pacientes que têm insuficiência cardíaca que utilizam medicamentos para diabetes. Então, são coisas mais novas, de 3, 4 anos para cá, a gente usa medicamentos para o diabetes, né, para tratar insuficiência cardíaca. Existem medicamentos para diabetes que favorecem o emagrecimento também. Então, às vezes você é obeso, é diabético do tipo 2, aquele resistente à insulina, com muita gordura abdominal. Converse com o teu médico, às vezes seja uma boa tomar um medicamento que já vai fazer o teu diabetes ficar bem controlado e que já vai promover o teu emagrecimento. Existem medicamentos para o diabetes que não causam hipoglicemia, que eles têm lá uma ação inteligente, vamos dizer assim. Ele já vê que a tua glicose está boa e ela diminui o teu funcionamento. Porque até então os medicamentos mais antigos, né, davam muita hipoglicemia, não tinham essa inteligência. Então não raro você pegar o paciente no consultório com a glicemia de 50, de 45, e aí tendo os efeitos ali, né, tontura, sensação de desmaio, às vezes até uma confusão mental por conta de hipoglicemia. Então tem inúmeras classes de medicamentos que são específicos para quem é obeso, que são específicos para quem tem insuficiência cardíaca, que são específicos para quem tem insuficiência renal, que são específicos para quem tem hipertensão arterial. E às vezes, se você não acompanha com uma pessoa que entende profundamente do diabetes, ele não vai saber te tratar da maneira correta. Mais uma vez eu repito, todo cardiologista tem que saber tratar do diabetes melhor até do que o endocrinologista. Esse pelo menos é a ideia que nós cardiologistas temos, tá?
Mas vamos lá para um terceiro erro que o diabético ele comete e eu canso de ver no consultório. Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? No final do vídeo não esquece, pessoal, se você gostar do vídeo não esquece de dar o like. Quando você dá o like, você ajuda a espalhar mais informações. E como eu digo sempre, a minha ideia aqui é salvar o mundo, pessoal. E eu quero saber se você vem comigo ou não, né? Por que eu falo salvar o mundo? Agora eu estou colocando legenda até em japonês, inglês, espanhol. Então você do mundo inteiro, você é casado aí com um americano, com um inglês, com um espanhol, você vai poder ver nas legendas aí todas as minhas dicas, né? Depois eu quero que vocês me sigam também no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano, tá? Mas vamos lá? Terceiro erro é ter medo da insulina, pessoal. Canso também de ver no consultório as pessoas tendo medo de tomar insulina. Ah, doutor, mas eu vou ficar dependente, eu vou ter que tomar insulina o resto da vida. Realmente, a partir do momento que a gente inicia a insulina, é pouco provável que depois a gente regrida para as medicações via oral, né? Às vezes a gente até usa em conjunto medicamentos via oral com a insulina. Mas hoje existem insulinas excelentes, pessoal. Insulinas que utilizam agulhas ali de 4 milímetros, né? Porque antigamente aquela que eu sei que a maioria ainda usa, assim, aquela de posto com uma injeção meio grande, em que não consegue obter o controle da glicemia da maneira mais adequada. Mas hoje existem insulinas muito boas, aquelas de liberação ultralenta, de efeito prolongado, aquelas que duram 24 horas. Tem também aquelas insulinas de ação ultra rápida que você aplica imediatamente antes das refeições, que você consegue manter a tua glicemia e, por fim, tua hemoglobina glicada sempre bem controlada. Essa aplicação com essas injeções aí com agulhas de 4 milímetros são praticamente indolores, pessoal. Então, às vezes você conversa ali, você que toma insulina, e pensa, e não está conseguindo controlar o teu diabetes, às vezes conversa com o teu médico, com o teu cardiologista, avente a possibilidade de trocar por uma insulina de melhor qualidade, né? Hoje existem até as insulinas nasais de ação ultra rápida. Então, o diabetes hoje em dia você consegue controlar através de todo esse arsenal. Lembrando que o exercício físico vai ser fundamental. Quanto mais exercício você fizer, mais a tua glicose vai estar controlada, menos medicamentos você vai precisar. E lógico, vai ter que melhorar a tua alimentação, né? Aquela alimentação que muitas vezes é rica em carboidrato, caloria vazia, você que toma refrigerante, cerveja, um monte de coisa calórica e pouco nutritiva, tem que mudar ali a tua mentalidade. Então procurar um bom nutricionista, um bom educador físico, um bom cardiologista e um bom endocrinologista. Isso é no mundo perfeito, né? Sei que muitas vezes a gente não tem condição de pagar todos esses profissionais, mas tem muita coisa que você consegue fazer por conta própria, muita coisa que depende só de você. Tá bom, pessoal? Para quem não sabe, a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal. Então você de Indaiatuba, Campinas, Salto, Itu, Sorocaba, muita gente de São Paulo, pessoal. Acho que eu estou atendendo até mais gente de São Paulo do que até aqui de Indaiatuba. E a clínica está do lado aqui de Viracopos, né? Então você pode vir lá de Manaus, pegar um avião, vir para cá e se consultar via presencial. E atendemos também todo o Brasil via telemedicina. Tá ok, pessoal? Olha aí quanta informação, hein? Depois não esquece de compartilhar o vídeo. Eu sei que esse vídeo pode ajudar muita gente. Se você tem algum parente, amigo que é diabético, manda para ele, né? E mesmo para você que é pré-diabético ou você que não tem doença nenhuma, olha aí quanta informação que vai ajudar você a cuidar cada vez mais da tua saúde. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.